Senhor presidente, nobre senador Inácio Arruda, pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande e que também representa os nossos conterrâneos cearenses, que a colônia cearense no meu estado é muito grande. Com certeza. E devemos muito ao povo cearense. Por isso é uma satisfação muito grande estar aqui hoje na tribuna sobre a sua presidência. Mas, senhor presidente, o assunto que me traz à tribuna nessa noite de hoje, primeiramente, para agradecer ao ministro César Borges, o ministro do Transporte, que esteve em meu estado, no estado do Acre, na sexta-feira passada. Infelizmente, não pude recebê-lo, não pude agradecer à presidente Dilma, agradecer ao próprio ministro pela preocupação que tem para com a nossa BR, mas, como no nosso estado nem tudo é alegria, mais uma vez nós fomos vítimas de acusações levianas, de acusações que, no meu entender, não somam nada e não ajuda o Estado em nada. Eu acho que o governo do Estado perdeu a grande oportunidade de aproveitar, senador Inácio, aproveitar a presença do ministro e fazer uma grande reunião. Aproveitar a presença do ministro, convidar todos os deputados, seja de oposição, seja de governo, até porque aqui, nesta casa, nós temos votado todos os projetos de interesse do governo. É como se a presidente Dilma não fosse do PT, porque aqui nós apoiamos a presidente Dilma. Os benefícios que chegam no Acre são através da mão generosa da presidente Dilma. E eu aqui faço parte do bloco, junto com o PMDB, junto com os demais partidos, damos a sustentação que o governo Dilma precisa e necessita para que, se Deus quiser, ela possa continuar fazendo uma boa gestão e, consequentemente, ajudando o nosso país e ajudando o meu estado. Mas eu não consigo entender a falta de respeito que, até porque aqui, dessa vez, eles fizeram questão de assinar. Aqui é um informativo sobre a responsabilidade do Diretório Estadual do PT do Acre. Está aqui, está assinado, está com a foto, do vice-governador. E o vice-governador é aquele mesmo que, há poucos anos atrás, comandou uma operação parecida como essa, senador Inácio Arruda, de defamar, de caluniar e denegrir a imagem da então senadora Marina, onde ele dizia que a senadora Marina, do PT, na época, era contra as estradas. Quem, em sua sã consciência, pode ser contra a estrada? Uma estrada, se fosse lá na sua terra, no Ceará, eu não seria contra. Agora, imagine uma estrada no meu estado. Eu sabendo e acompanhando as dificuldades que aquele povo do Juruá passa. Agora,
no lugar de estar gastando dinheiro com panfletos, com faixas, tinha faixas lá. Se a estrada não sair, está aqui. Se não concluirmos a BR-364, a culpa é do Petecão, da Antônia Lúcia, do Márcio Bittar e do Flaviano. O Flaviano é do PMDB, é da base do governo Dilma, lá na Câmara Federal. A deputada Antônia Lúcia é da base do governo, com exceção do deputado Márcio Bittar, que é do PSDB, mas em momento algum nunca vi o deputado Márcio Bittar fazendo qualquer tipo de oposição radical ao governo da presidente Dilma. Eu, sinceramente, fiz questão de pontuar aqui alguns tópicos do panfleto, né? O informativo sobre a responsabilidade do Diretório Estadual do PT afirma que o requerimento, isso tudo é por conta do requerimento que o deputado federal Flaviano Melo encaminhou ao Ministério do Transporte, que o requerimento enviado pelo deputado Flaviano Melo, PMDB do Acre, tem o apoio dos deputados Márcio Bittar, Antônia Lúcia e do senador Sérgio Petecão. Vem aqui, na verdade, o requerimento é de cunho individual do parlamentar e trata-se de uma atribuição essencial da atividade parlamentar. Eu mesmo, em minha vida, já elaborei série de requerimentos, né, pedindo informação, porque é um instrumento que o parlamento utiliza para que a gente possa ter acesso às informações. Aqui, que o documento insinua que a estrada está abandonada, as obras paralisadas e que o DENIT, por isso, não deve enviar recurso. Mentira. Estou aqui com o requerimento do deputado Flaviano Melo, aonde o requerimento solicita informações sobre os contratos, convênio firmado com o governo do Estado e a manutenção da BR-364 e ressalta a importância da obra para a população ao longo da estrada. Em momento algum, o requerimento do deputado Flaviano Melo cria qualquer tipo de dificuldades para que prejudique o andamento das obras. Que o requerimento reflete o discurso do senador Sérgio Petecão no último dia 20 de março, na Comissão de Infraestrutura. Aqui o senador Aníbal estava presente. A intervenção feita por mim, inclusive, encontra-se disponível nos anais lá da comissão e pode provar exatamente o contrário. Vou repetir o que eu falei ao general Jorge Frasco. Sou e sempre fui a favor da estrada, mas contra qualquer tipo de corrupção. Não adianta querer me jogar contra o povo do Jurá, pois esta população me conhece, sabe do meu trabalho e o empenho em favor da estrada. Que cada vez que chega um requerimento ao DENIT, a atividade fim deste departamento, em relação à obra, simplesmente a obra é paralisada. Mentira. Na verdade, isso é um absurdo e é uma falta de respeito com aquela autarquia e seus profissionais. Eu não consigo entender qual é o medo de um requerimento. Ora, se você não deve nada, se o governo não deve nada, qual é o problema de ou Flaviano, ou Antônia Lúcia, ou os próprios senadores aqui apresentar um requerimento para saber informações? Requerimento é um instrumento que nós temos aqui, seja aqui no Senado, seja lá na Câmara, para que nós possamos ter acesso às informações. Isso faz parte do nosso trabalho. Pontuei alguns tópicos aqui desse panfleto para que a gente pudesse
e eles fazem questão de colocar as fotos, está aqui as fotos do Flaviano, do Márcio, a minha foto, a foto da deputada Antônia Lúcia, porque eu gostaria muito de estar presente lá na visita do ministro César Borges. Não para denegrir a imagem do governo, não para chamar ninguém de ladrão, porque isso, inclusive, já tem alguns processos no TCU, no Tribunal de Contas da União, e quem for culpado vai ter que ser responsabilizado. Fiquei muito feliz e aqui com a presença do senador Aníbal, se for verdade, eu gostaria até que ele me dissesse, acompanhei pela imprensa que agora o governo federal tirou as obras da BR-364, a BR que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, da competência do Estado. Agora as obras irão ser tocadas pelo DENIT. Eu tenho acompanhado isso pela imprensa do meu estado. Não sei se é verdadeiro, mas vou procurar saber, porque isso me anima muito. Me anima muito, porque se está no DENIT, nós, com certeza, poderemos ter acesso às informações. Porque quando nós fazemos uma crítica das condições que a estrada hoje no verão, ela começa a dar uma melhorada. Mas no inverno, essa estrada ficou praticamente intrafegável. Nós sabemos, nós queremos entender por que tem trechos da obra que estão em perfeito estado e tem trechos daquela obra que ficam totalmente intrafegáveis. Nós não podemos aceitar que uma estrada que sequer foi concluída, não pode passar um caminhão, uma estrada não pode passar uma carreta. Que tipo de estrada é essa? Senador Ivo Cassol, o senhor foi governador de estado, o senhor sabe que essas estradas, após concluídas, elas têm um prazo, as empresas têm que dar manutenção. Eu não sou da área, não sou engenheiro, mas ouvindo as pessoas que entendem. E quando eu faço uma crítica, é porque eu sou cobrado. Lá no meu estado, quando eu me dirijo, ali a região do Juruá, Mané Urbano, em Feijó, em Tarauacá, em Cruzeiro do Sul, as pessoas nos questionam, as pessoas nos perguntam quando é que essa estrada vai ser concluída. Eu sinceramente, eu lamento porque nós temos feito aqui um esforço grande, seja no apoio ao governo federal, seja através das nossas emendas de bancada que foram destinadas a essa BR. E aqui eu faço um desafio aos senadores e aos deputados federais. Quem alocou mais emendas individuais lá no Juruá, principalmente na cidade de Cruzeiro do Sul, que é a cidade mais importante daquela região? Faça o desafio. Isso mostra o nosso compromisso com a região. Agora, querer debitar na nossa conta a irresponsabilidade e a incapacidade dos gestores que não tiveram a competência de concluir a estrada, não tiveram a competência e a humildade de aproveitar a ida do ministro do Transporte do nosso estado para chamar toda a bancada, chamar as entidades de classes, montam um circo, chama os deputados estaduais,
que estão dispostos a passar o ridículo para poder ficar agredindo e esculhambando as pessoas, podendo aproveitar a oportunidade para que nós pudéssemos chamar o Tribunal de Contas da União, pudéssemos chamar o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, e dizer, mostrar, ora, se não tem problema, vamos dar transparência. Eu tenho certeza que no momento que nós tivermos a humildade e tratar com transparência, vai facilitar e muito o nosso trabalho aqui, para que nós possamos estar liberando mais recursos. Aquela estrada, como disse o senador Jorge Viana, que tem alguns parasitas que são contra a estrada, ele tem que dizer quem são os parasitas. Ora, quem são os parasitas? É o Tribunal de Contas da União? É o Ministério Público Federal? É os parasitas que estavam lá dentro do DERAC, que o Estado foi que subrogou a obra? Os parasitas que estavam dentro do governo do Estado? Tem que dar nome. Tem que dar nome às pessoas. Porque o que não pode é atribuir à oposição. Qual é a culpa? Qual é a culpa que eu tenho? E aqui eu faço um desafio, que me mostre um documento que saiu do meu gabinete, que pediu para que não fosse enviado recursos para que nós pudéssemos concluir aquela estrada. Alguma atividade que eu tenha feito no sentido de prejudicar o andamento daquela estrada. Agora, brincar com a inteligência do nosso povo, não adianta que não vai colar, não adianta que não vai dar certo. Estiver pensando que vão me intimidar, que eu vou deixar de ir em Cruzeiro do Sul, conversar com o povo, mostrar, nós vamos mostrar quanto foi o recurso que já foi destinado à estrada, quanto foi que custou cada quilômetro daquela estrada. Porque isso é nosso papel, senador Educação, presidente. Eu trabalhando dessa forma, eu não estou atrapalhando de forma alguma, muito pelo contrário, eu estou apenas fazendo o papel para que eu fui eleito. Porque fica muito ruim, porque amanhã nós vamos estar, já hoje, o deputado federal Flaviano Melo, vamos pedir uma audiência com o ministro César Borges, e eu creio que ele vai nos receber, até porque nós não entendemos por que o ministro vai no Estado, o ministro do governo, que nós fazemos parte aqui nesta casa, e o ministro não convida para que a gente possa estar lá participando, até porque, e eu já disse isso para a presidente Dilma, já disse isso para a ministra Ideli Salvati. Como é que eu vou defender um governo se o ministro vai no meu Estado? O ministro faz parte do governo que eu defendo e eu não recebo um convite para participar de uma solenidade, de um ato, que foi o ato, a informação que eu tenho, é que a partir daquele ato, as obras da BR, só um minutinho, senador Aníbal, as obras da BR agora vão ser geridas pelo DENIT, não serão mais, e eu queria até aproveitar a oportunidade, se o senador Aníbal me permitir, que ele me desse esse esclarecimento, com certeza ele tem, porque ele estava lá na solenidade, e eu vi a imprensa divulgando, fiquei feliz com isso, porque isso significa dizer que agora eu posso encaminhar um requerimento para o DENIT, e ele vai me dizer quanto vai ser gasto, quanto tempo, porque a grande expectativa dos moradores do Vale do Juruá, os moradores principalmente de Cruzeiro do Sul, é quando a estrada vai ser concluída. Quando? Daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Quando? Eu concedo uma parte ao senador Aníbal Diniz. Obrigado, senador Sérgio Petecão, pela oportunidade do à parte. Em primeiro lugar, para responder à pergunta feita por Vossa Excelência, em relação
ao DENIT estar mais presente na obra e assumir, juntamente com o governo, a parte de restauração que deve acontecer daqui para frente. Em primeiro lugar, é fundamental esclarecer que a BR-364 é uma rodovia federal. A responsabilidade pela BR-364 é uma responsabilidade do governo federal e foi subrogada para o governo do Estado através do DERACRE, na sua construção. Essa obra vem sendo feita faz muitos anos, né? Ela foi iniciada na década de 60 e chegou ao Acre o trecho Porto Velho Rio Branco foi concluído no início da década de 90. E o trecho Rio Branco Sena Madureira, que foi o último trecho construído antes do início do governo Jorge Viana, da Frente Popular, esse trecho foi concluído em 1997. Então, quando a gente pega esses trechos todos, Rio Branco Sena Madureira, que foi concluído em 97, depois tem Feijó Tarauacá, que era um trecho que foi feito e foi entregue mais ou menos em 2003. Eu acho que no primeiro governo de Jorge Viana foi antes de 2003, eu acho que 2001 mais ou menos, 2002, que foi entregue o trecho Feijó Tarauacá. Esses trechos eles foram sendo feitos de acordo com as condições que eram possíveis e principalmente obedecendo uma estratégia da mobilização dos insumos. Então, o que aconteceu? Sendo uma BR federal, de responsabilidade do governo federal, cada trecho executado, na medida em que as medições eram feitas, eram pagas. Não economize muito no tempo, não, que hoje o debate vai ser longo aqui, viu? Senhor presidente. Na medida em que esses trechos iam sendo concluídos, eles deveriam ser entregues automaticamente ao governo federal, ao DENIT, para que, obviamente, a responsabilidade sobre a sua manutenção já fossem para o governo federal. E assim foram feitos vários trechos. Então, nós temos trechos que já foram concluídos há 10 anos, há 8 anos, há 11 anos, e no final, agora, nós temos efetivamente de asfalto novo para ser feito, 54 quilômetros. Uma parte entre Feijó e Manoel Urbano e Feijó, no sentido Rio Branco Cruzeiro do Sul, e outro trecho, Rio Tarauacá, o Rio Gregório. São asfaltos novos que têm que ser executados pelo governo do Estado. Então, essa foi a última ordem de serviço que foi dada na última sexta-feira com a presença do senhor ministro César Borges e também com a presença do diretor-geral do DENIT, general Jorge Frasch. Terminado essa etapa da conclusão da BR, daí entra a parte de recuperação de todos os trechos. O senador Sérgio Petecão está certo quando diz que todos os trechos dependem de ação do governo. Mas veja só, essa obra é uma obra tão complexa que ela tem 55 pontes concluídas. A gente consegue lembrar sempre das grandes pontes, do Rio Caeté, Rio Purus, Rio Liberdade, Rio Jurupari, Rio Tarauacá, Rio Envira, Rio Juruá, que são as grandes pontes, mas só que foram 55 pontes, fora galerias armadas, fora bueiros, ao longo da estrada. Então, nós temos uma obra extremamente complexa de ser feita, porque é uma região de muitos rios, e esses rios, eles ocorrem transversalmente ao sentido da estrada. Exatamente por isso é uma estrada extremamente difícil. Então, nós podemos dizer que toda a feitura dessa obra foi uma grande saga, que consumiu realmente muito dinheiro, muito esforço e muita dedicação, e muita coragem do presidente Lula, que se dispôs a financiá-la, e dos governadores Jorge, Binho e Tião Viana, todos trabalhando com total dedicação a essa obra. É uma obra difícil, uma obra que será concluída,
Se Deus quiser, esse ano de 2013, essa parte que está faltando vai ser concluída, 2013, 2014, e, ao mesmo tempo, vai se iniciar um trabalho consorciado do governo do Estado com o DENIT, no sentido de fazer a recuperação para garantir aquilo que foi assumido pelo ministro César Borges e foi recebido com muita alegria por todos, tanto pelas autoridades do Acre quanto a população de todos os municípios ao longo da BR, que é a garantia de que o governo federal vai dar manutenção, porque toda estrada no Brasil, ela requer um processo de manutenção permanente. Eu estive em Cruzeiro do Sul, senador Petecão, há poucos dias, com o professor Mauro Almeida, da Unicamp. Ele disse que faz aquele trajeto São Paulo-Campinas toda semana. E toda semana ele se depara com trechos em obra. E estava se perguntando, mas é normal que isso aconteça? Infelizmente é normal, porque na medida que a estrada é muito utilizada, tem manutenção. E como nós temos um inverno extremamente rigoroso, é natural que uma estrada feita num solo frágil, como é o solo amazônico, ela tenha uma durabilidade menor. Então, por isso, senador Petecão, parece que a gente vai fugir a esse debate, mas não vai fugir a esse debate. A gente vai esclarecer todos os dias para a população que a estrada BR-364 é extremamente difícil de ser construída e precisa de manutenção permanente. E que esse momento ela está passando, sim, por trechos extremamente deteriorados, porque nós estamos no final do inverno, o governo do Estado teve um trabalho intenso no sentido de manter a trafegabilidade, porque nós só temos 2 invernos que essa estrada não foi fechada em nenhum momento, porque nos invernos anteriores todos ela era fechada, né? Pela primeira vez a gente conseguiu manter durante 2 invernos ela aberta, e agora o desafio com o governo federal nesse trabalho conjunto é a gente garantir a trafegabilidade plena da BR-364 ao longo de todo o ano, de inverno a verão. O que eu gostaria, para concluir, senhor presidente, senador Petecão, é dizer que a responsabilidade pela construção da BR-364 é do governo, mas o compromisso é de todo acreano de boa-fé. E quando vem com essa discussão, com esse discurso, para mim, um discurso dissimulado, falando de Ministério Público, falando de auditorias, é claro que está querendo colocar sob suspeição. O que eu quero dizer é que eu não consigo colocar sob suspeição pessoas como o governador Jorge Viana, como o governador Binho, como o governador Tião, que tudo que tem feito é dedicar sua vida pela construção da BR-364. E pessoas que colocam esses gestores que dedicaram a sua vida sob suspeição, de alguma forma está criando dificuldade para que as obras aconteçam. E nesse sentido, Vossa Excelência acaba ficando exposto por conta dos seus questionamentos. Só ia pedir para o senador Aníbal concluir, porque já está 8 minutos já, prorrogando. Então, você concluísse para devolver a palavra, que é só uma parte. É isso, senador Petecão. Eu agradeço pela parte e para dizer que o Acre precisa da união de todos, com total comprometimento, para que a gente garanta, sim, a conclusão e a manutenção da BR-364, porque se faltar 1 ano sequer de manutenção, eu insisto aqui, se faltar 1 ano sequer de manutenção, a BR-364 fecha, como já houve o fechamento da 319 Porto Velho-Manaus, que foi uma estrada concluída e depois fechada por falta de manutenção. Senador Aníbal, o que me trouxe à tribuna nessa tarde de hoje, nessa noite de hoje, o senhor nem tocou num assunto, que foi esses panfletos. Esse tipo de panfleto aqui foi que me trouxe à tribuna nessa noite de hoje. Porque isso aqui não é correto. Isso aqui é mentiroso. Dizer que eu sou contra a estrada, dizer que eu, o deputado Flaviano Melo, a deputada Antônia Lúcia, o deputado Márcio Bittar, que isso aqui foi distribuído lá no evento. Isso foi distribuído em Rio Branco, foi distribuído lá na cidade de Cruzeiro do Sul. É por isso que nós não estamos entendendo. Ora, se todo mundo que solicitou aí, essas pessoas não têm nenhum problema com o Ministério Público,
não tem problema com o Tribunal de Contas da União, não tem problema de nada. A estrada está em suas perfeitas condições, porque as pessoas que estão assistindo à TV Senado, né, você sabe que a TV Senado tem uma audiência, e eu só trago esse assunto aqui, nem gostaria de trazer esse assunto, porque lá no meu estado eu não tenho oportunidade de ir nas televisões, de ir na rádio e me defender. Em momento algum, só tocou nisso aqui. Porque o dinheiro que era para ser gasto com aquelas faixas lá, Petecão é contra a estrada, Flaviano é contra a estrada. Com esses panfletos, poderia muito bem ser gasto com outras coisas. Isso é recurso nosso, eu tenho certeza. Agora, se estiver pensando que vão fazer comigo o que fizeram com a senadora Marina, e na época, o hoje vice-governador foi para Cruzeiro do Sul, e a Marina, que naquela época era sua aliada, só sofreu na pele o que eu estou sofrendo hoje. As calúnias, a difamação. Ora, por que se não tem nenhum problema? Se não tem nenhum problema, porque aqui eu tenho ajudado a presidente Dilma a viabilizar o recurso para ajudar a estrada. No momento que eu faço parte da base de apoio, ajudo, aprovo os projetos de interesse desse país, eu estou ajudando a presidente Dilma. E por quê? Que o PT do Acre está aqui. Informativo sobre a responsabilidade do diretório do PT do Acre. Isso aqui não é informativo. Isso aqui é um panfleto calunioso. Isso aqui é uma forma rasteira de fazer política. Ora, por que não fazemos o debate aqui? Eu acho, e às vezes eu até lhe admiro, porque em momento algum o senhor falou desse panfleto aqui. O senhor disse que a estrada tem dificuldades, que o DENIT agora... Eu só quero entender, eu quero entender como é que o DENIT vai fazer com o Tribunal de Contas da União para receber aquelas obras que não foram acabadas. A obra não foi concluída e a estrada acabou. E agora? Será que o Tribunal de Contas da União vai aceitar isso? O DENIT vai pegar aquele pepino para ser responsabilizado? Eu quero deixar bem claro aqui mais uma vez, eu não conheço ninguém que seja contra aquela BR. Não conheço ninguém que seja contra a BR. No meu estado, eu não conheço ninguém. E não vou aceitar de forma alguma. Essa nem é a primeira, nem a segunda vez. Todas as vezes que vão lá para o Juruá, que usa as televisões, usa as rádios, podendo ter a humildade de dizer o que você disse: olha, a estrada está numa situação difícil, nós não temos condições de tocar a obra foi mal feita, precisamos do apoio de todo mundo, precisamos que todo mundo se unam, para que a gente possa... Senhor presidente,